Galerinha, tudo bem? Professor Alailson já por aqui. Nosso encontro hoje, nesse mesmo horário, né, nesse mesmo canal. Você é o nosso convidado para participar desse momento descontraído para a gente abordar, assim, de uma forma bem descontraída, um papo leal com o professor Alailson Leal, um pouco sobre o conteúdo que nós vamos abordar hoje. Esse conteúdo ele sempre sai a partir de algumas sugestões. Temos um grupo no Telegram. Você pode fazer parte, né, do nosso grupo de redação, tirar bastante dúvida. As lives elas são postadas lá no Instagram, no Telegram. E aí a gente tem, você pode entrar pela bio do Instagram. Você vai ter acesso ao grupo seleto de alunos que desejam alcançar uma excelente nota na redação. E lá você vai ter acesso a material, a simulados, né, e o conteúdo específico de redação comigo, professor Alailson, tá? Então você é o nosso convidado. Estamos aqui só já organizando, já para a gente trabalhar um assunto bem específico, que é a questão da tese na redação, falando um pouquinho sobre a competência, em que aspecto a tese ela vai ser avaliada, e é importante que você tenha esse conhecimento, né? Que você tenha o conhecimento e que você consiga aplicar, né, de uma forma muito bem clara, certo? Para que o leitor, no caso o leitor corretor, ele consiga entender que você tem um posicionamento, que você consegue defender essa tese, essa opinião a partir do que foi abordado, tá? Então, de antemão, quero agradecer pela mensagem de felicitação do Dia dos Professores. E um abraço também a todos os professores. Eu sei que tem professor aí acompanhando, né, a nossa live, o Renan, o Alex, né, que foi um aluno hoje, professor também de redação, um abraço. A Escola João 23 sempre nos apoiando, tá? Esse trabalho que é feito toda sexta-feira para aluno que sempre busca mais informações para poder ampliar o seu repertório de conhecimento acerca da redação. Então é muito importante que você esteja acompanhando todas as dicas, tá? Deixa eu só ter o retorno aqui para ver como é que está, para a gente já iniciar o nosso bate-papo, tá? Lembrando que nós vamos ter também convidados, tá? Para estar abordando alguns temas bem específicos. Vou convidar alguns amigos, alguns professores da área da história, sociologia, filosofia, área jurídica, para abordar alguns temas assim bem específicos e de que maneira você pode utilizar isso na redação do Enem, né? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, que você saiba aplicar esse conhecimento no momento que você for produzir a sua redação, né? Então, se você tiver alguma dúvida, tá, no decorrer do debate, desse papo leal, você pode formular a sua pergunta e colocar em anexo. E ao mesmo tempo você pode convidar, você tem um aviãozinho lá embaixo, você pode convidar outras pessoas também para participar desse papo leal comigo, professor Alailson Leal, tá? Você é o nosso convidado. Então um assunto assim que a gente precisa trabalhar bastante, que é a questão da dissertação argumentativa, né? De que maneira você vai produzir um texto de no máximo 30 linhas e que você vai conseguir imprimir essa característica argumentativa, né? E é importante você conhecer toda a estratégia, certo? Então vamos ver como é que está aqui o retorno. Temos aqui uma galerinha já participando, né? Já, e aí a gente vai, né? Tem os alunos de Santa Isabel, do Pará, Inhangapi, temos alunos de Terra Alta, Igarapé-Açu e outros municípios, né, além do estado do Pará. E aí a gente também consegue atingir vários públicos, né? E as redes sociais ela tem esse poder para fazer isso, né? Para expandir, fazer com que você tenha acesso à informação, tenha acesso ao conhecimento e a partir daí você conseguir desenvolver o seu texto com a sua marca, que você vai com certeza alcançar excelentes notas, tá bom? Então vamos lá, sou o professor Alailson, seja bem-vindo ao nosso Papo Leal. E aí hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem interessante, né? Que é como elaborar a tese, tá? Isso é muito importante porque quando a gente fala em elaborar tese, a gente precisa, deixa eu só deixar esse meu retorno bem aqui, quando a gente
fala em elaborar tese, logicamente a gente precisa entender o que é o texto dissertativo argumentativo, né? A gente nunca vai partir de uma parte isolada, mas a gente precisa entender que o texto dissertativo argumentativo é um dos componentes principais, que é a tese, né? E aí a gente faz aquela pergunta o que é uma tese, né? O que é uma tese? Como é que o corretor vai perceber que essa tese ela está ou não presente no texto? E aí você escuta de várias formas. Eu percebo muito bem alguns comentários de alguns alunos que dizem assim: essa tese é fraca, essa tese é forte. E o que é considerado uma tese fraca e o que é considerado uma tese forte? Então a gente precisa entender que a tese ela tem que ter um impacto muito grande, né, no leitor. Quando nós produzimos algo, que nós escrevemos algo, nosso objetivo é vender o nosso produto, no caso a redação. Você vai vender o seu produto para os corretores. Se imagine como alguém que precisa vender e a sua redação ela vale R$1.000, 1.000 pontos, e que você precisa vendê-la a esse valor, né? Porque o que acontece é você apresenta um produto e esse produto acaba não tendo aquele valor, né, daquela nota, e aí você acaba perdendo pontos. Então a gente precisa ter uma visão diferente da redação, né, que nós vamos chamar de a neuropersuasão. Criar alguns gatilhos mentais, claro que não é nosso conteúdo, mas isso acaba puxando de certa forma, criar alguns gatilhos mentais para que o corretor ele te dê uma nota alta em todas as competências. Então existem estratégias, existem técnicas para isso, tá? Em outro momento nós vamos trabalhar a neuropersuasão na redação do Enem, de que maneira você pode influenciar. Não vou usar a palavra manipular, mas vou usar a palavra influenciar o corretor a te dar sempre uma nota alta em cada nível de avaliação, tá? Então é muito importante que você perceba. Então, dentro da nossa discussão de hoje, que eu já havia falado anteriormente, primeiro a gente precisa pensar na característica de um texto dissertativo argumentativo. Se você for perceber, dissertação, ela aparece lá, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Então, a tese, ela vai estar, logicamente, no texto dissertativo argumentativo, no qual você precisa, de forma muito clara e segura, apresentar sua tese. Então, há uma sequência muito clara que, dentro da redação que você vai elaborar, que o teu elemento principal é a sua tese. Porém, essa tese, ela precisa estar atrelada ao tema, né? Ao tema da redação. Então, sempre pense de uma forma diferente, que você está produzindo algo e esse algo vai ser vendido pelo valor que você quer, no caso 1.000 pontos ou R$1.000, né? Então você vai receber esse ponto pelo trabalho e pelo esforço que você fez, e no final a tua ideia vai bater com a ideia do corretor de uma excelente redação, tá? Então, primeiro, quando a gente fala em tese, nós estamos falando em posicionamento, né? Você, a partir do tema de uma redação do Enem, você discute a partir de um prisma, a partir de um ponto de vista, né? Não confundir, quando eu falo ponto de vista, eu não estou falando de um texto narrativo, mas eu estou falando que você vai abordar o tema a partir de uma perspectiva, né? Seja uma perspectiva cultural, sociológica, fisiológica, enfim, né? Você que vai determinar em que aspecto você vai abordar. Bem, então dentro, né, fiz até um esquema aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então você precisa ter consciência de que essa tese ela precisa aparecer na introdução, tá? E aí você precisa entender essa sequência lógica, inclusive em outro momento eu já abordei um pouco sobre isso, que é criar um pretexto para apresentar o tema, evidenciando a problemática. Sempre é importante você ter esse entendimento. Como eu vou elaborar essa tese a partir dessa estratégia que eu estou apresentando? Simples. Primeiro, como eu falei em outro momento, você contextualiza, chega ao tema e cria uma problemática. A partir dessa problemática, você pode evidenciar
o que nós vamos chamar de causadores do problema, né? A partir do teu ponto de vista, a partir do teu conhecimento, o que pode estar causando esse problema, tá? Por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e aí você tomou um posicionamento de que a questão econômica e a questão geográfica são fatores que contribuem para esse problema. Então você vai fazer uma discussão a partir dessas duas perspectivas. A perspectiva social ou econômica e a partir da perspectiva geográfica, né? Então isso é importante, essa definição da tese. Então isso é interessante demais que você consiga deixar isso muito claro na apresentação, né? É o produto que você vai vender, esse produto vai estar estampado na introdução. E no decorrer do texto, você vai comprovar o que você está afirmando. Então vamos entender bem simples. Quando eu digo que o que impede a democratização do acesso ao cinema no Brasil é a questão econômica e a questão geográfica, a gente precisa entender que isso aí é uma conclusão que eu cheguei ou que você chegou a partir de alguns fatos, a partir de algumas informações, né? Então, quando eu digo que isso é isso, eu estou chegando a uma conclusão a partir do tema, a partir da problemática. E no decorrer do texto você vai arguir, né? Você vai desenvolver, você vai fundamentar essa afirmação, tá? Então, muito importante nós entendermos que tese é diferente de premissas, tá? O que é uma tese? Tá? Toda tese ela é questionável. Anote isso aí, tá? Toda tese ela é questionável. Se ela é questionável, logo o teu objetivo é persuadir o leitor a acreditar no que você está defendendo, tá? Muito importante que você tenha esse conhecimento, essa informação. O segundo aspecto, o segundo ponto relevante também, a partir do momento em que você elabora essa tese, que você cria causadores do problema, é importante que você tenha essa percepção e esse amadurecimento para poder discernir, né, esse teu posicionamento. Então, a tese, ela precisa ser algo que seja questionável. Como eu falei anteriormente, toda tese ela é questionável. Por que eu estou falando de tese? Porque eu preciso falar também de premissas, tá? Premissas com 2 S. Premissas é aquilo que é inquestionável. Então, se eu afirmar algo inquestionável, não é interessante para o leitor criar um interesse pelo meu texto, pelo meu produto, né? Então, é importante que você defina uma tese, porque essa tese ela vai ser questionável, ela vai fazer com que o leitor se interesse pelo seu produto, tá? Premissas é algo inquestionável. Claro que na minha argumentação eu vou poder utilizar essas premissas, logicamente, para sustentar o que eu estou afirmando. Mas a tese ela precisa ser questionável, né? Por isso que ela é questionável. Tá? Então, quando eu determino que a democratização do acesso ao cinema não ocorre por isso é uma opinião, né? É a minha opinião. Então, eu terei algumas pessoas que vão comungar com a minha opinião, mas também teremos pessoas que não vão concordar. Então, dentro de um texto dissertativo é assim, você define o teu encaminhamento e a partir daí você vai argumentar, você vai fundamentar. Por isso que a característica do texto dissertativo é convencer, é persuadir. Uma palavra muito importante que você precisa levar em consideração é que expor, justificar, faz parte da argumentação. Porém, a predominância ela não pode ser expositiva, tá? Então, quando eu explico algo, quando eu justifico algo, o objetivo é convencer o leitor a acreditar no meu produto, né? No meu ponto de vista que eu estou defendendo.
Então nós vamos encontrar algumas palavras específicas para a tese. Você vai encontrar ponto de vista, você vai encontrar proposição, tá? Então sempre é importante você perceber que essas palavrinhas elas aparecem, mas independente do conceito, você tem que saber elaborar muito bem essa sua tese, lembrando que você vai vendê-la, né? Para isso você precisa criar estratégias para o teu cliente. No caso, o teu cliente são os corretores, porque eles estão cheios de dinheiro, no caso, de dar nota para vocês, tá? Então é importante você ter essa ideia do texto como um produto, e esse produto ele precisa ser vendido, mas para que seja vendido, você tem que ter uma estratégia, né? Um marketing na redação, vamos utilizar esse termo. Você precisa conhecer todos os termos específicos, inclusive, em outro encontro, nós teremos a neuropersuasão na redação, e você é o nosso convidado para participar, certo? Então, olha só, o que foi que eu falei até agora? Eu falei do conceito da tese e falei também da diferença entre tese e premissas, tá? Então você faz a anotação aí, e é importante você perceber que é bem simples e objetivo, que existem tipos, tá? Então vamos aqui para o quadro, deixa eu pegar aqui o meu pincel, então vamos aqui para o quadro, e aí você me acompanha aí direitinho, tá? Então eu fiz a primeira pergunta, o que é a tese, tá? Então a tese é um posicionamento, né? É uma opinião que você vai sustentar no decorrer do texto. Toda tese ela é questionável, tá? Ela é questionável, por isso que é interessante. Já pensou viver em um lugar onde todo mundo concorda com tudo? Né? Não é muito interessante. Então é importante que haja esse debate, que haja opiniões diferentes sobre um determinado assunto. Então, o que é a tese? Onde ela precisa aparecer, né? Então, olha só essa pergunta. Por que eu fiz essa pergunta? Onde ela precisa aparecer? Na introdução, tá? Porque às vezes a gente acaba percebendo que o aluno acaba jogando essa tese lá no desenvolvimento. Então, no momento da correção da redação, o corretor, o leitor, ele precisa entender que você compreendeu o tema, que você conseguiu definir uma tese e conseguiu criar um direcionamento para essa abordagem. Então, essa tese ela precisa estar na introdução. Em que momento na introdução? Contextualização, o referência ao tema e a problemática, e em seguida a apresentação da tese. Claro que dentro da introdução ela pode mudar de posição, isso é flexível, tá? Então é muito importante que você consiga entender como isso funciona dentro dessa construção. Então é importante. Se alguém puder escrever para ver se eu estou conseguindo ter o retorno de vocês, né? Que o meu retorno aqui ele deu uma travada. Deixa eu sair e voltar de novo, para a gente poder, para eu ter o retorno de vocês, tá? Nas perguntas de vocês, estou só fazendo aqui para ver se dá uma retornada. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, só voltando rapidinho, ver como é que está esse sinal aqui da internet, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente já dar sequência. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu voltando aqui. Essa internet às vezes ela atrapalha um pouquinho, né? Ela trava tanto aqui quanto de vocês também. Tem aluno que não está conseguindo assistir, tá? Se alguém puder me dar um retorno, se você está conseguindo me ouvir e se você está conseguindo visualizar, né? Você está conseguindo me ouvir, está conseguindo me visualizar, né? Então veja aí se você está conseguindo, tá? Se alguém puder escrever, eu preciso ter esse retorno, né? E eu optei em utilizar a câmera do celular dessa forma para não ficar ao contrário aqui a letra, né? Então é importante que você tenha esse conhecimento, tá? Quem estiver participando vai escrevendo, vá comentando. Eu não sei se o Eric Adriano está por aí, é um cara também que sempre está participando, está sempre fazendo pergunta. Você está conseguindo sim, né? Ana Costa está acompanhando, que bom. Então vamos dar sequência, tá? É que o meu retorno aqui ele trava um pouco, aí eu fico assim sem retorno, tá? Então vamos lá, como eu havia falado anteriormente, aonde precisa aparecer, então na
introdução, certo? Você tem que deixar muito claro a apresentação da tese, porque tem aluno que diz, professor, não sei se tem tese. Aí é complicado. Como é que você vai vender o seu produto se você não sabe as funções desse produto e o que esse produto pode mudar na vida do cliente? É difícil. Então, é importante que você perceba que a tese ela precisa estar lá porque é o elemento principal que você vai desenvolver o texto em função dessa tese, a sua fundamentação a partir do que você apresentou, por isso que ela tem uma importância muito grande. A tese ela vai ser avaliada tanto na competência 2 quanto na competência 3. Na 2, em relação ao tipo de texto dissertativo argumentativo. Na 3, ela vai trabalhar, selecionar, relacionar, organizar fatos e opiniões em defesa do ponto de vista. Ponto de vista é a tese, tá? Então, quando essa tese ela não aparece no texto, desconfigura o tipo de texto. E aí isso aí vai trazer uma série de problemas, tá? Então, muito importante você ter segurança e como você vai elaborar essa tese. Então, vamos lá para a nossa terceira pergunta. Qual tipo de tese? Olha só. Então, nós vamos ter tipos de tese. Então, é importante que você perceba que nós vamos ter vários tipos de tese, tá? Nós vamos ter tese que você culpabiliza alguém, né? Você vai dizer que tal coisa não acontece por falta de investimento por parte do governo. Você pode criar uma tese que nós vamos chamar de uma tese contundente, algo forte que chame a atenção do leitor, e também nós vamos ter uma tese chamada também de antecipação da PI. Importante você conhecer esses tipos, né? E dentro dessa estratégia, dentro desse tipo de tese, nós vamos conhecer a forma da tese. Forma da tese, é isso mesmo. Como é que vai ser essa forma da tese? Essa tese, ela se apresenta de duas maneiras, tá? Nós temos aqui qual tipo de tese, e nós vamos ter bem aqui, que eu já até fiz aqui uma explicação, quero que você observe. Nós vamos ter a tese topicalizada e a tese aberta. Opa, que é isso, né? O que é uma tese topicalizada? É uma tese que apresenta tópico na introdução, tá? Importante que você perceba quando você vai elaborar uma tese topicalizada. Ela é muito comum nas redações do Enem. Uma tese topicalizada é aquela que você apresenta os enfoques, tá? Por exemplo, A1 e A2, né? Ou D1, D2. Então, topicaliza, você cria tópicos, de preferência 2 tópicos, tá? Para você poder desenvolver nos 2 parágrafos seguintes do desenvolvimento. Então, a tese topicalizada, para alguns autores, né, eles vão chamar que o texto ele fica muito previsível, tá? Mas aí há alguma discordância, inclusive minha, tá? E aí eu vou explicar como essa previsibilidade ela pode ocorrer ou de que maneira você pode tirar essa previsibilidade no texto. Dentro dessa tese topicalizada, você pode trabalhar com 2 formas ou 2 estratégias, tá? Você pode trabalhar com causa e causa. Por exemplo, a questão da democratização do acesso ao cinema, você teve a questão da questão econômica e a questão geográfica, ou seja, 2 causas para que o problema exista. Então trabalha com causa e causa, tá? Então dentro dessa tese topicalizada, ela pode ser causa e causa. Posso também trabalhar a tese causa e consequência, muito comum nas redações, tá? Então é você que define, por isso que a tese ela vai definir o formato que você vai desenvolver o texto. Se eu trabalho com causa e causa, logicamente, isso vai dar uma ideia de soma, né? Além disso, além do mais, na relação de um parágrafo com o outro. Quando eu for trabalhar causa e consequência, você vai estabelecer uma relação entre o primeiro parágrafo, que é a causa, e o segundo, estabelecer essa relação de causa e consequência. Por conseguinte, e outros operadores argumentativos
que vão dar essa característica de consequência, tá? Se eu for trabalhar consequência e consequência, pode até trabalhar, mas você precisa ter muito cuidado. Então, deixamos claro a topicalizada causa e causa ou causa e consequência. Você provavelmente deve ter o seu formato. Quando você usa um tipo de tese, culpabiliza alguém, culpabiliza o Estado, culpabiliza uma educação deficitária, você está culpando alguém, você está encontrando os culpados, né, os causadores do problema. Mas quando você diz que a falta de... a questão econômica, ela é um dos fatores que contribui para que uma grande parte da população não tenha acesso ao cinema e, consequentemente, isso vai fazer com que esse grupo acabe não tendo um conhecimento mais amplo, e aí eu trabalho com a relação de causa e consequência. Quando eu defino causa e consequência, você não pode esquecer que você vai combater a causa e não a consequência, tá? Então, se você está dizendo que uma das razões é a questão econômica, então você vai criar uma proposta que esteja relacionada à questão econômica para que pessoas tenham acesso ao cinema, seja diminuindo o valor do ingresso, seja tendo algum incentivo por parte das autoridades competentes, tá? Então sempre você vai combater a causa e não a consequência, certo? Então, topicalizada, causa e causa, ou causa e consequência. Tudo certo aí? Qualquer dúvida, é só você fazer perguntas, tá? Que daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas e você vai fazer e eu vou responder. Então nós estamos aqui no Papo Leal, professor Alailson Leal, você é nosso convidado. Você pode compartilhar, você pode convidar mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a muita informação sobre a redação do Enem, e aí você pode compartilhar, tá? Você também vai estar ajudando outras pessoas a terem acesso à informação e a partir daí criar uma grande transformação na redação e automaticamente na vida da pessoa, porque ela vai entrar na universidade, vai ter uma perspectiva totalmente diferente, várias possibilidades, e aí você transforma também a vida dessas pessoas, certo? Vamos continuar, Papo Leal, professor Alailson Leal, você é o nosso convidado aqui. Bem, então eu falei de tese topicalizada e agora a tese aberta, tá? O que é a tese aberta? É aquela tese que você não define, tá? Só voltando um pouquinho aqui na tese topicalizada, uma questão muito importante como eu falei que a tese topicalizada ela pode ser previsível, cuidado quando na topicalizada você coloca lá falha do governo e falta de investimento na educação. Quando você for desenvolver o primeiro parágrafo, cuidado para você não repetir as mesmas palavras, tá? Isso aí você já vai ser avaliado lá na competência 4, a questão de repetições de palavras ou repetições de elementos coesivos. Quando você trabalha com a topicalizada, você tem que entender que existem várias palavras para você poder fazer referência a essa tese que você definiu, tá? Você vai substituir. Uma outra coisa interessante é de que maneira você vai apresentar esse tópico frasal. O que a gente precisa entender, sempre tem que criar uma estratégia para poder apresentar. Então, na topicalizada, cuidado com esses excessos de repetições. Automaticamente você será penalizado na competência 4, tá? Na competência 4 do Enem, você vai ser penalizado por isso. Bem, a tese aberta é aquela tese que você vai criar uma expectativa no leitor, mas ele não sabe para qual caminho ele vai abordar. Ele não especifica, tá? Inclusive até usei uma expressão aqui, que a topicalizada, ela é hiper, né? Ela começa mais específica, no caso aqui hipo, ela começa mais específica, aqui ela já topicaliza, e aqui ela amplia, né? Então veja a diferença. Na aberta ela começa muito ampla e depois ela especifica. Então geralmente essa é a ideia. Na topicalizada você já amplia e já especifica, né? Então é importante.
Hipo quer dizer específico, hiper quer dizer amplo. Então, o hipo você já topicaliza. E o hiper começa amplo e depois que você vai especificando. A tese aberta é quando você diz que a sociedade brasileira ela não consegue avançar na educação, isso acaba trazendo uma série de problemas. Eu não digo quais são os problemas na introdução, mas no decorrer do texto eu vou definir quais são esses problemas que estão relacionados à questão do tema, à questão da problemática. Então é importante que você defina. E eu tenho certeza de que você já sabe a maneira de você elaborar essa tese, né? A maneira que você vai apresentar. Bem, então, tese topicalizada e tese aberta. Hiper, hipo, hipo e hiper, tá? E aqui nós vamos ter tese e premissas. Inclusive, eu já havia falado para vocês bem antes, né? O que é a tese, o que é tese e o que é premissa. Uma coisa importante também dentro da tese é a questão da marcação do autor no texto, tá? Não é a marcação de primeira pessoa do singular ou do plural, mas existem alguns elementos que nós vamos chamar juízo de valor, tá? Por exemplo, quando eu digo que a sociedade brasileira não avança porque tem uma educação deficitária, veja que deficitária é uma qualidade do substantivo. Então, deficitária é o que eu acho que é, né? Eu estou afirmando que a educação ela é deficitária. Claro que eu terei algumas pessoas que irão discordar, então é tese. Então, essas marcações, é o uso de verbos no presente do indicativo, tudo isso vai fazer com que essa tese ela fique mais consistente, que ela, de certa forma, chame a atenção do leitor. Então, no momento que você for produzir essa tese, é importante que você conheça todas essas informações que eu estou repassando para vocês, né? Para que você realmente consiga ter essa compreensão, que você consiga ser alguém especialista na elaboração de tese, tá? Para que você realmente desenvolva essa questão. Então, quando a gente fala em partes específicas da redação, vamos pensar na redação como um corpo humano, né? Ou seja, você tem um médico que é um clínico geral, ele tem a visão geral do texto, não é isso? Já o especialista, ele vai ser especialista em uma das partes do corpo, e também fazendo uma comparação com a redação, nós precisamos de pessoas especialistas em cada parte para que consiga oferecer para o aluno um produto de qualidade. Para que você, isso aqui eu domino, isso aqui eu não domino, né? Então você precisa ser especialista na redação, você precisa ser especialista na produção, você precisa também conhecer a banca, né? No caso do Enem, a FGV, em caso de concursos, você precisa conhecer a banca para poder ter uma orientação de que maneira você vai produzir o texto. Embora seja um texto dissertativo argumentativo, mas mesmo assim, cada banca vai ter um olhar diferente, né? Nos critérios de avaliação. Então é importante que você tenha esse conhecimento, tá? Então, quando eu falo em tese, eu estou falando em posicionamento, tá? Tese, ela é questionável. Quando eu falar em premissas, eu estou dizendo que ela é inquestionável, tá? É algo, por exemplo, o fumo faz mal à saúde. Logicamente, todo mundo sabe que o fumo faz mal à saúde, que é comprovado cientificamente, tá? Mas se eu crio uma tese a partir de uma problemática, isso vai despertar no leitor o interesse na leitura desse texto, tá? Então é muito importante que você perceba. Bem, aí eu falei de juízo de valor e juízo de fato, né? Falei do juízo de valor, geralmente são os adjetivos que aparecem na tese. Então isso é importante porque isso dá uma força maior, dá uma credibilidade maior para o seu texto, tá? Quando você apresenta uma tese, essa tese ela precisa ser vendida, como eu falei anteriormente, e aí você precisa criar uma estratégia. Então é importante, a partir das informações que eu apresentei, que você faça algumas anotações, tá? Você faça algumas anotações para que depois você vá fazendo o exercício, certo?
Não esqueça de entrar no Telegram, que está na bio do Instagram do curso de Redação Detona. Dê um clique lá, você já vai ter acesso ao grupo seleto de alunos, tá? Se você ainda não é, você pode entrar, tá? Quando terminar a live, eu vou postar essa live lá no curso, no grupo. Temos também um canal no YouTube, tá? Que você também pode se inscrever para ajudar. Quanto mais pessoas se mobilizam, melhor ainda, né? Então é muito importante que você também participe, que você seja alguém que vá compartilhar e ajudar de certa forma, tá? Então, dentro dessa lógica, dentro dessa ideia de tese, ela tem uma relevância muito grande dentro desse debate, dentro dessa construção. É bom, algumas sugestões, você ler artigos, ler editoriais, tá? Você vai ter lá um artigo, o ponto de vista, e esse ponto de vista ele vai ser analisado. É importante, alguns temas polêmicos, quando você compara, principalmente nos tweets, posicionamento acerca de um determinado assunto polêmico, aí você vai ter alguém que defende, alguém que discorda, e esse momento político também é muito importante, você ter um olhar diferente, né? Você fazer uma análise, porque o que é que a gente precisa entender? Eu gosto sempre de utilizar esse termo. Alguém está querendo vender algo para você, né? Falando de eleições, o cara está te vendendo propostas, né? E essas propostas elas podem ou não ser aceitas, porque o objetivo do candidato é o quê? É ganhar o nosso voto. Para ganhar o nosso voto, você precisa, logicamente, convencer o leitor a apostar naquela pessoa como um representante do povo. Então, dentro dessa questão do discurso político, é importante você ter um olhar crítico, né, a partir de alguém que está querendo vender alguma coisa para você. Qual é o interesse dessa pessoa em se disponibilizar a ser candidato, né? Será se não tivesse, por exemplo, um salário, um valor mais alto, será que essa pessoa aceitaria? Então, sempre é importante também você acompanhar esses debates políticos para você analisar o posicionamento e a fundamentação, né? Você tem nos Estados Unidos aí os candidatos à presidência que eles estão apelando, né? Estão criando uma estratégia totalmente não muito aceitável. Mas quando tem um debate bem claro, isso ajuda muito. Estamos falando da tese, né? Da opinião, do posicionamento, e a partir daí você apresenta argumentos, tá? Então, vou dar uma olhada aqui se alguém está fazendo algumas perguntinhas para a gente dar sequência, né, ao nosso debate. Papo Leal, professor Alailson Leal. É um prazer ter você aqui comigo toda sexta-feira, tá? Um abraço aí para Samanda, um abraço aqui para deixa eu ver aqui mais, né? São algumas pessoas aqui. A galera de Santa Isabel, né? Sempre temos aí uma participação também em Santa Isabel. Terra Alta, Igarapé-Açu, né? Vigia, são vários alunos assim que participam, tanto do presencial quanto do online. Quero só abrir um parênteses aqui para na segunda-feira a gente inicia uma específica de redação para as carreiras policiais. Já começa na segunda-feira das 18 às 20, tá? Se você tem um amigo, algum parente que tem muita dificuldade na redação e quer realmente fazer o concurso e passar, é só se inscrever, tá? O curso ele é presencial, sendo com a quantidade limitada, tá? Então você pode fazer a sua pergunta, faça a sua pergunta, e aí eu terei o prazer de respondê-la, tá? Faça a sua pergunta, eu estou aqui acompanhando no meu retorno aqui, e aí eu quero a sua participação. Você faz a sua pergunta relacionada a este conteúdo ou a algo que esteja relacionado à redação, tá? Um abraço também para o Centro Educacional João 23, né? Os alunos do convênio também participam, né, desse momento, e aí você é o nosso convidado. Quem puder, Beatriz também está na área. Beatriz, nossa aluna aí, tá? Que está evoluindo bastante e com certeza alcançará excelente nota, tá? Então faça a sua pergunta relacionada à questão da tese ou alguma coisa relacionada à redação do Enem, tá?
você pode fazer a sua pergunta e eu terei o prazer de responder, tá? Então, dentro da questão da tese, que eu havia falado anteriormente, também é importante, a Ana Costa aqui também, é importante que você, o Alberto Paulo, né? O Paulo também por aqui, o Paulo do online, tá na área. Quem tiver aí só vai dando o joinha, tá? Para eu ver, para eu poder dar o alô para vocês, porque o meu retorno aqui, ele trava um pouquinho e demora um pouco. Mas eu estou aqui sim, ver o seu nome. Você faz a sua pergunta, tá? E aí você responde. Bem, olha uma estratégia bem simples e objetiva. Você que está nos assistindo aí, quando você se depara com um tema, sempre é importante você formular uma pergunta a partir desse tema, tá? Porque a resposta desse tema vai ser a tua fundamentação, vai ser a sua tese, tá? Então é importante a democratização do acesso ao cinema, porque não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí você vai definir que não há a democratização porque nem todo mundo tem acesso ao cinema por questões econômicas e por não ter cinemas em todas as cidades ou nas grandes cidades do Brasil. Então, e aí você consegue desenvolver o seu texto. Então é uma estratégia bem interessante que você pode estar utilizando, tá? Vamos lá para as perguntas, daqui a pouco finaliza porque o Instagram deu o horário, ele trava. E aí eu gostaria que você fizesse a sua pergunta agora para eu poder responder e a partir daí a gente já faz algumas orientações, tá? Quem já está no Instagram, né, no Telegram, você pode dar algumas sugestões de tema da semana. Na segunda-feira já será divulgado o tema. Dá para usar causa e consequência nos enfoques? Sim, né? Então, quem fez essa pergunta, eu expliquei, né? Então, você pode trabalhar sim. Aqui na topicalizada, você trabalha causa e consequência, normalmente, tá? Na topicalizada é quando você especifica. Boa pergunta aqui da Beatriz. Beatriz, que fez a pergunta, você pode sim, tá? Você define ou causa versus consequência. Fica a seu critério de escolha, tá? Faça a sua pergunta, aproveite. A Beatriz fez a dela, você também pode fazer a sua, tá? Vamos compartilhar, vamos curtir a página, tá? Vamos compartilhar com outras pessoas, porque esse Papo Leal acontece toda sexta-feira às 20 horas. E você é o nosso convidado. Estou aguardando aqui mais pessoas para poder fazer algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui no meu WhatsApp, mas não tem como agora eu acompanhar pelo fato do outro meu celular estar sendo utilizado, tá? Mas você pode fazer a sua pergunta. Não está aparecendo aqui, tá? Não está fazendo aqui. Deixa eu escrever aqui, né? Vou escrever bem aqui. Estou no outro, né? Vou escrever aqui. Pronto. Envie a mensagem. Eu mesmo aqui falando com vocês, tá? E aí você faça a sua pergunta. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver. Pergunta. Faz a sua pergunta. Vamos lá? Faça a sua pergunta para a gente poder estar trocando ideias, tá? Ficou alguma dúvida? Faça a sua pergunta, tá? Que eu possa responder. Quem ainda não está lá no Telegram, você pode, tá? Quem já segue aí o curso de Redação Detona, você vai lá na bio e você clica lá que você vai ter acesso direto a muitas informações, tá? Se alguém tiver alguma dúvida na tese, pergunte agora. Se não, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar grandes resultados na redação, porque você já consegue entender todo o processo de avaliação, né? Nós vamos trabalhar como alcançar no repertório nível máximo, ou seja, como transformar o repertório em produtivo. Vamos ter vários temas, vamos trabalhar pontuação na redação do Enem, tá? Então, nós vamos trabalhar até a véspera da prova do Enem, toda semana temos um conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo perguntas, certo? Faça a sua pergunta que eu não consigo visualizar o outro. Você pode apertar na interrogação e você faz a pergunta, tá? Vou só fazer aqui um exemplo, se você não sabe.
sua pergunta. Só você pode anexar, tá? Faça a sua pergunta, olha como é que fica. Tá, entrou acho que é Varela, né? Isabel entrou, também conheço, tá? Então você vai entrando, eu anexei uma pergunta, tá? Você pode responder, tá? Então, olha só para a gente finalizar, não apareceu aqui a pergunta, não sei se vai aparecer depois. Então nós trabalhamos com um conteúdo muito interessante, que foi a tese na redação do Enem, as maneiras que você vai apresentar. Faltou até aqui, eu pulei, qual a sua extensão da tese, tá? Ela precisa ser muito extensa? Não precisa ser muito extensa, tá? De uma linha, no máximo 2 linhas, é suficiente para você apresentar a sua tese, essa extensão dela. Então é importante também você ter noção dessa tese. Alguém falou topicalizada, né? Tá. Não sei se é uma pergunta, tá? A tese topicalizada é a tese que você apresenta enfoques, tá? Por exemplo, por que no Brasil uma grande parte acaba não tendo acesso à leitura? Aí você vai dizer, uma grande parte não tem acesso à leitura porque não há bibliotecas nos bairros e também não há um incentivo por parte dos pais. Então eu tenho eu topicalizei, coloquei o primeiro tópico e coloquei o segundo tópico, tá? Quando você topicaliza, se eu falo a questão da falta de bibliotecas e a falta de incentivo dos pais, são 2 causas. Então, quando você topicaliza, ela cai em causa e causa, ou em causa e consequência, tá? Então, é importante que você entenda como isso funciona dentro dessa construção, tá? Então, é importante que você perceba, você define, né? Como é que você elabora a sua tese? Qual é a tua estratégia? Você tem uma estratégia? Tá? Então é importante. Como é que você define? Você pode olhar lá na sua redação, em outro momento, se você é meu aluno, com certeza, eu observo isso. Como é que essa sua tese está sendo apresentada, né? Então, é importante que você apresente, mas o mais importante é você desenvolver isso que você apresentou, tá? Então, é muito importante que você tenha essa leitura, esse entendimento a partir daí, certo? Então, já está dando o nosso horário. E aqui, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui no meu. Tá? Aqui o meu realmente ele trava um pouco. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Se vocês puderem divulgar, tá? Toda semana, na segunda-feira, já divulga a arte para poder compartilhar nas redes sociais. Você pode compartilhar. Eu agradeço a Ellen, né, a Samanda, eu sempre vejo nos stories delas sendo compartilhado muito bem, né, fazendo um trabalho de divulgação. Isso é importante para outras pessoas que não têm acesso e também para o Redação Detona, né, para o curso Redação Detona, que acaba conseguindo atingir mais pessoas, e isso é muito importante, que a gente também tem esse papel social de contribuir de alguma forma para aquelas pessoas nesse momento da pandemia, né, algumas pessoas ainda sem as aulas presenciais e às vezes sem nem a aula online, mas consegue por meio de algum meio ter acesso a essas informações, até porque essa aula ela é gravada lá no próprio Instagram e no Telegram, e aí você tem acesso, tá bom? Perguntas, mais alguma? Deixa eu ver aqui, eu vou só sair aqui e volto para ver como é que está, se tem mais alguma perguntinha para eu poder responder. Você não pode ficar sem resposta, tá? Nós vamos trabalhar também algumas sugestões de temas do Enem 2020, tá? Em algumas desses encontros, nós vamos trabalhar com alguns conteúdos, vamos analisar algumas redações aqui para vocês, tá? Estou criando aqui um esquema para poder avaliar, vou fazer um sorteio de uma correção, vou apresentar uma proposta e vou escolher uma redação para ser corrigida aqui, tá? Vou criar uma estratégia aqui e fazer essa correção sem mencionar o nome do participante, tá? Então você vai participar desse sorteio. Nós temos tanto online quanto presencial, e aí fazer um sorteio. Vou postar a proposta lá no Instagram, no Telegram. Você precisa estar lá.
e aí você manda a redação e na hora você vai saber qual foi a redação que foi selecionada. Tá certo? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Quero agradecer a participação de todos vocês, tá? São 20 horas e 52 minutos. Ainda temos um tempinho bem curtinho para você fazer a sua pergunta, certo? Vamos lá? Quem quiser fazer a sua pergunta, faça, para a gente poder dar sequência e já finalizar esse nosso momento de debate, né, de conversa, dessa conversa, né, bem afiada, Papo Leal, professor Alailson Leal. Você tem esse encontro toda sexta-feira. Tudo bem aí? Quero agradecer a cada um de vocês por terem participado desse momento, né, grandioso. E aqui eu tenho os meus participantes, olha só. Tem aqui os meus participantes, tem aqui os meus. Toda semana eles participam aqui junto com a gente, tá? E sempre é um prazer estar contribuindo de alguma maneira com vocês, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que meu retorno realmente dá umas travadas, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, na sexta-feira, às 20 horas.